Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer mais informações do mercado de transferências em relação ao Internacional. O Colorado desistindo de 2 volantes, tem a seleção uruguaia colocando Bruno Mendes no Internacional, foi um erro ou quer dizer que vai acontecer? O Inter procurou Everton Ribeiro, eu vou te trazer as últimas informações de mercado, a compra de Moisés, a possível vinda de Jorge Carrascal, Cuéllar, Bruno Henrique e muito mais nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito para dar uma brincada na melhor plataforma, é mais segura, prática e simples, a casa de apostas que todo mundo utiliza, KTO.com, tá certo? Pessoal, nesse vídeo único e exclusivamente eu vou trazer informações sobre o mercado de transferências para o Internacional. Conteúdo sobre treino, time, preparação para a volta do Brasileirão vai ser no próximo vídeo, o vídeo de mais tarde. Aqui eu quero concentrar todas as atenções, esforços, apurações e informações que eu tenho de mercado em relação ao Internacional, tá certo? Eu quero começar aqui falando de Gustavo Cuéllar, volante colombiano do Al Hilal. O Inter desistiu de Cuéllar. O Inter já fala nos bastidores que desistiu de Gustavo Cuéllar. Inclusive há uma atualização das últimas horas e eu conversei e confirmei essa informação com o staff do colombiano que o Corinthians voltou forte a negociar. E isso foi um pedido do jogador e do seu staff. O Cuéllar quer sair do Al Hilal. O ponto é, o Al Hilal não precisa da grana. O Corinthians ofereceu 5 milhões de euros, foi o único clube a fazer proposta, o Inter nunca fez proposta e eles precisam de uma vaga de estrangeiro. Pode unir o útil ao agradável, ele querer sair de lá, o Al Hilal precisar de uma vaga de estrangeiro e vai dar tudo certo, a tendência é que tem Henrique. E olha que curioso, o Bruno Henrique é agenciado pelo mesmo empresário do Cuéllar e a mesma empresa. E por isso o Al Hilal já se movimenta para contratar o Bruno Henrique. Bruno Henrique, que era o plano B justamente do Cuéllar para o Internacional. O Inter fez alguns contatos com os dois atletas. No fim das contas, ele deve ir para o outro oficial e nada que chamasse tanta atenção. E ele foi um dos melhores na dele para substituir justamente o Cuéllar. O Inter desistiu do Cuéllar e vê que o seu plano B, além de não ter feito proposta, ter demonstrado todo esse interesse, tação no mercado saudita de Benzema, Kanté, Mahrez, impressionado com o que está acontecendo lá no mercado saudita nesse momento. Vamos lá, evoluindo, a partir disso, o Inter não descarta ficar com o Campagnaro, Gabriel que está voltando e o Rômulo, que é uma grata surpresa na posição. É uma possibilidade do Internacional fazer, que é não se movimentar, no fim das contas não fazer mais esses contatos por um camisa 5. Agora, não é mais prioridade o 5 e isso já está bem claro. Avançando, pessoal, para o meia. Em relação ao Jorge Carrascal do CSKA, meia colombiano de 25 anos, contrato até 30 de junho de 2026 e que sim, o Inter monitora a situação e fez uma consulta pelo Carrascal. O ponto é, o Inter vai trocar e abrir mão do valor que receberia do Moisés e o Mário Fernandes, ou uma das duas coisas, a indenização, nesse caso que eu estou me referindo do Mário Fernandes, é uma possibilidade. Vamos lá, recapitulando. O Moisés hoje deve ser oficializado a sua compra junto ao CSKA, o Inter que emprestou ele na temporada passada, 1,5 milhão de euros a opção de compra e que está sendo efetuada nesse caso e o CSKA teria que comunicar até hoje o Internacional, isso deve acontecer. O staff do Moisés já confirma que a compra vai acontecer e o Inter tem 30% desse 1,5 milhão de euros, que são aí 8 milhões de reais para a cotação atual do euro. O Inter tem 30%, cerca de 2 milhões e 400 mil. E ainda tem a indenização do Mário Fernandes, que seria de 365 mil euros, cerca de 2 milhões de reais. Ou seja, 2 milhões do Mário, mais 2 milhões e 400 do Moisés. 4 milhões e 400. As conversas neste momento, porque existem as conversas principalmente por conta da situação do Mário Fernandes, o Roman Babaev, diretor de futebol do CSKA, confirmou ter procurado o Inter para falar sobre, e o Inter estaria irredutível, queria receber a grana do Mário Fernandes. As conversas vão no tom de: o Inter gostou do nome do Carrascal, que até já foi oferecido e eu trouxe para vocês há 2 janelas de transferências atrás e o Inter não quis naquele momento. Mas agora o Inter vê como um bom nome, uma boa possibilidade de um meia articulador de velocidade, pode cair pela beirada, tem velocidade, aparece na área, sabe fazer gol, mas não tá jogando por lá. E aí surge a possibilidade do Inter abrir mão
ou dos seus 30% do Moisés e o Mário Fernandes, ou abrir mão só da questão do Mário Fernandes para ter o Carrascal. As conversas, pelo que eu vi no bastidor, seriam para um empréstimo de uma temporada com passe fixado, e não para ele vir em definitivo. Também tem contrato longo até, como eu disse, junho de 2026, mas existem essas conversas nesse momento. Em relação a outra situação de mercado, ontem todo mundo foi pego de surpresa, porque o Uruguai jogou contra a Nicarágua, amistoso da data FIFA, enfim, o Uruguai acabou vencendo lá em Montevidéu essa partida, e o Bruno Mendes, ele foi pro jogo, ele estava no banco de reservas, até entrou com o Felipe Carbajo, jogador hoje do Grêmio, na reta final da partida contra a Nicarágua ontem do Uruguai, só que a seleção uruguaia, quando divulga a escalação, divulga com o nome do jogador, o clube que ele atua, a idade, peso, altura, enfim. E tava lá, Bruno Mendes, Internacional. E aí todo mundo, ué, o que tá acontecendo? O Inter contratou o Bruno Mendes e não avisou ninguém? Calma, não é isso. Foi um erro, foi uma barbeiragem lá do estagiário lá do Uruguai, da seleção uruguaia, lá das redes sociais da seleção uruguaia, que deve ter feito um Ctrl-V aí, Ctrl-C, Ctrl-V, porque o Bruno Mendes serviu a seleção uruguaia quando estava no Inter. Deve ter feito ali o Ctrl-C, Ctrl-V e colou lá e deixou como internacional. E eu até fui daí atrás de mais detalhes. Não avançou nada a renovação dele com o Corinthians. O Inter tem conversas em andamento, nada muito avançado, até porque os valores não são os que o Inter e nem que o Corinthians quer para renovar. Ele estava pedindo um salário de 750, 800 mil reais mensais e o Corinthians estava oferecendo 500, 200, 250 a menos do que o Bruno Mendes e seu staff queriam. E eu ouvi do Inter que o Inter não vai fazer loucura pelo Bruno Mendes. Seja para chegar agora ou para chegar no final do ano, início do ano que vem, o Inter não vai fazer loucuras pelo Bruno Mendes. Por mais que tenha uma boa relação, por mais que tenha uma renovação da sua zaga, porque o Mercado e o Moledo têm 35 anos, talvez não renovem, só tem contrato até dezembro, até uma tendência que não renovem pelos diversos problemas físicos que já tiveram aí pelo caminho, mas ainda assim, o Inter não deve fazer loucura pelo Bruno Mendes e essa situação está travada nesse momento. Pessoal, para fechar o vídeo, tá? Sobre Everton Ribeiro. Eu vi que tá tendo um rebuliço nas redes sociais e eu vou trazer mais uma vez. Eu já falei sobre o Everton Ribeiro aqui no canal. O Inter, e mantenho porque eu fui atrás hoje de novo pela manhã. O Inter não fez qualquer tipo de movimento pelo Everton Ribeiro. Ele tem contrato até o final do ano com o Flamengo. Ele pode assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de julho. O Flamengo ainda não procurou ele para renovar e ele está incomodado com isso, pelo que eu conversei com pessoas próximas e do staff do Everton Ribeiro. Só que a ideia é, se o Flamengo chamar para renovar, renova. Se o Flamengo não chamar para renovar, eles vão priorizar mercados externos. Se pintar alguma coisa no futebol europeu, que o empresário dele já está vendo, ou se pintar algo no mundo árabe, enfim, esse é o caminho. Não há uma intenção hoje, dia 15 de junho de 2023, não há hoje uma intenção do Everton Ribeiro em permanecer no Brasil, caso o Flamengo não o procure para renovar o contrato. Mas em relação ao Inter, me garantiram que não houve contatos nesse sentido, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que a gente volta ainda hoje para falar mais do Colorado, tá certo? Um abraço e até a próxima.